para mudar meu jeito de vestir. É, estamos aí, esperando. Para poder nunca mudar. Eu vou ter que usar uma frase feita. Hã? Você queria poder. É a verdadeira beleza. Aqui toca no salão. Eu acho que já está melhor, né? O que está fazendo assim? Sinceramente, Não querendo me beijar. eu? Claro. Claro que não. Tá louco, eu estava aqui pensando na Carol. Eu estava pensando na Carol e eu. Paz do Senhor, pastor. Rapaz, meu irmão, tudo bem com a senhora? Você está me vendo? Tô vendo o senhor. Tudo bem, graças a Deus. E o senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aqui, Papucaia, não acontece nada. E aí, São Gonçalo, como é que tá as coisas aí? Aqui parece que tá tudo normal. O pessoal é doido. É, rapaz, eu fico admirado, né? Nós já estamos aí com 30 mil mortos no Brasil, o pessoal não se liga, né? E a igreja já As voltou pessoas aos estão cultos? brincando com coisa séria. É, a igreja já voltou ao culto, não? Não, não. Ainda não. Ele continua fazendo as lives, né? É, ele faz o culto mesmo. Não faz só live, não. Ele faz o culto. Todo mundo tem oportunidade. É a mesma coisa igual a gente tá na igreja. Mas Só que online. ele tá usando o quê? O Zoom? Skype. Ah, ele usa o Skype, né? É. É uma situação diferente que a gente está vivendo, né? O que a gente pode fazer, né? Eu acredito que até o final desse mês a coisa vai mudar. Eu espero que seja para melhor. É, eu também, né? Porque já está vendo aí muita gente... no Rio, por exemplo, o Crivella autorizou, mas parece que a justiça voltou atrás, né? Os cultos voltarem. Mas a situação não Porque pode... ainda tem muito... Pode falar. Porque, veja só, a ideia é que os hospitais estivessem funcionando. Que aí, se a pessoa passasse mal, tinha como tratar. Mas o hospital está tudo parado. Isso aqui é o perigo. 100% de... Por exemplo, aí, o Hospital de São Gonçalo. A Prefeitura de Niterói, mas a Prefeitura de Maricá, eles deram 90 milhões para fazer o hospital de campanha. E agora não funciona. É muita roubalheira, né? Demais. É demais. Eu fico admirado que tem gente morrendo, mesmo assim, esse pessoal só pensa em roubar. Como é que pode, né? Não tem pena não, pastor. Eles não querem nem saber. Eles só olham para eles mesmos. A senhora vê só, hospital, dinheiro podia salvar muitas vidas, sendo desviado para roubo. É a mentalidade maligna. Infelizmente é verdade. Nós não sabemos aonde vamos parar. Eu acredito. Deu tudo certo lá o negócio na conta do senhor? Eu vi lá, deu tudo certo, graças a Deus. Tá bem, graças a Deus. Está caminhando bem. Eu acredito que mês de julho, se a igreja voltar, a gente pode voltar a se reunir, né? Com certeza. O André está chegando aqui. Como é que... Porque julho, agosto, essas coisas vão, graças a Deus, vão acabar. Isso é passageiro. Em outros países aí também está acontecendo isso, né? O André está chegando aí, ó. André Chaves.
né? O que eu tinha guardado antes e mais o cartão limitando. Devagarzinho o povo está chegando. Isso aqui eu não consigo trazer minha câmera para cá, não. Estou longe disso. Glória a Deus. André, tá me ouvindo, André? Então, coloca no bom. Até eu tenho como. Se eu precisar para alguma emergência, já ouviu falar em cartão? André não está me ouvindo ainda. Esperar um pouquinho para o pessoal está chegando. Daqui a pouco o Silas. Tá. Não tem problema não, pastor. Eu aguardo. E a senhora, como é que tem sido o cotidiano da senhora? O que a senhora faz? É arrumar a casa, fazer comida? Não tem outra atividade, né? Não, é isso, é trabalho, trabalho, trabalho. Eu não consegui ter dia de descanso. Eu Mas fiquei quase uma semana e mais alguns dias com crise de coluna. Ainda estou tá tomando remédio? trabalhando. Mas só trabalha em casa ou está saindo para trabalhar fora? Melhor. Não, em casa. Em casa Eu mesmo. trabalho em casa. É. Eu saio só para resolver as coisas. Você está vendo a Luciana aqui? Oi, irmã Simone. A paz do Senhor, minha linda. Quanto Paz. tempo? Saudade. Tudo bem. E aí, tá descansando bastante? Oh, nem fala. A gente aqui sai para andar de bicicleta, passeia. Aqui é tranquilo, né? E aí, irmã, como é que tá aí? Tudo bem aí? Aí é bom. Aí é bom. Graças a Deus. Nada de quarentena. E vamos lá, vamos continuando. Mas vai passar, vai Vai melhorar. passar, se Deus quiser. Assim seja. Aí, André, tá me ouvindo, André? André entrou aqui, mas não tô. Só tá aparecendo. Só aparece o nome dele. Não vai entrar, irmã. Beijão, irmã Simone. Fica com Deus. Beijo, você também. Saudades. Também. Aí ele saiu, deve voltar de novo. Não dá para ver ela, né? Minha câmera tá ruim. Pode ser. Eu vou dizer uma coisa para a senhora. Eu estou aproveitando para mim estudar mais. Eu sempre gostei de estudar, né? Agora eu estou estudando mais ainda, entendeu? E acaba vendo um vício bom, né? Vamos dizer assim, né? Eu tenho lido um pouco. Alguns livros, alguns estudos. É bom, é bom. Eu tenho procurado ler. Mas... Aí, André, Senão a mente fica vazia, né? O André chegou. Pai do Senhor. A paz do Senhor, missionário. A paz do Senhor, pastor. Desculpa, eu tentei fazer a instalação por telefone, não consegui ouvir, aí voltei para o computador. Eu também uso. O telefone, às vezes, é complicado, né? É verdade. É porque a apostila queria... Já pegou a apostila de hoje? Já, então, eu queria abrir a apostila maior também já. Eu vou esperar. Olha só, eu vou esperar mais alguns minutinhos para que entre mais alguém, para a gente começar. Se por acaso esse Zoom ele tem um período de 40 minutos, eu acredito que dê para a gente falar de forma resumida. Se não der, a gente joga lá no grupo e retorna, tá? A gente entra de novo. Tá bom. Deixa eu ver se tem alguém aqui tentando. Pastor Silas está tentando entrar. Deixa eu pegar aqui o convite aqui. Carolina, você quer ter um filho comigo?
Pastor Marcos. Opa, pode falar. Uma das primeiras aulas que nós tivemos, acho que falamos sobre o número da besta, que não existe. Está na carta segundo de Paulo. Você está falando de Apocalipse? Que tem o número 666. É o livro de Apocalipse, E não é, e aquilo, o número não equivale ao número da besta. Porque todo mundo fala que é o número da besta. Certo. Né? Isso ali foi uma maneira que foi encontrada para desviar a atenção se alguém pegasse a carta. Positivo. Você sabe qual é a questão, a problemática? É que quando a gente vai para o texto bíblico, a gente tem que ter em mente o seguinte, que o texto não foi escrito para nós, foi escrito para aquela geração. Então, qualquer interpretação que você for dar ao texto, ela tem que fazer sentido, primeiramente, aqueles primeiros leitores. Para quem que João escreveu? Escreveu para a geração dele, para a igreja de Éfeso, que era o destinatário da carta. Ele estava preso. Então, se a gente não entender o contexto do autor, a gente vai criar confusão. Então, primeiramente, fazer sentido para eles. Ele está falando de quê? Do imperador Domitiano, né, que estava ameaçando a igreja. E aí ele não podia botar o nome do imperador. Então, ele usou uma estratégia, né? Colocou um enigma. E ele mesmo diz, quem lê, entenda. Isso aqui é o nome de um homem. Entendeu? Então, quer dizer, Desculpa, como é que eu vou... Falou. Ele mesmo diz. Ele mesmo diz? O texto diz assim, quem lê, entenda. Esse é o número de um homem. Está escrito lá em Apocalipse, acho que é 20. Tá. Entendeu? Então, o que ele queria... Qual a mensagem que queria transmitir? Que aquele número ali era o nome de uma pessoa que era conhecido pelos destinatários, daqueles que foram enviados a carta. Entendeu? Então, eu não posso atribuir isso a da Papa, isso aí, porque nem existia Papa naquela época. Qualquer interpretação que eu for fazer do texto, ela tem que fazer sentido, primeiramente, àqueles primeiros leitores, para depois fazer para nós. Senão, eu vou cometer um erro enorme na interpretação bíblica. Eu não posso dizer que o número 666 é o chip, é o nome de alguém, porque naquela época não existia isso. Né? Agora, João diz que muitos anticristos vieram e eles estavam vivendo uma situação de um anticristo. Quem era o anticristo de João? O imperador romano. E ele diz que muitos vieram e muitos ainda vão vir. E virá, no final dos tempos, um anticristo. Você tem Apocalipse 13, tem vários textos bíblicos que falam de forma figurada a questão do anticristo. O anticristo ele vai vir até as características, entendeu? Isso vai acontecer. Mas essa ideia de chip, número da besta... Não sei se o irmão viu um filme que nascia um garoto que tinha um númerozinho na cabeça. Chegou a ver esse filme? Acho que sim. É um filme antigo. Justamente dentro dessa teoria, que nasceria uma pessoa que tivesse um númerozinho. O anticristo é um ser humano. Ele não é um ser extraterrestre, não é a personificação do diabo, só que ele vai ser usado pelo mal, entendeu? Vai combater o cristianismo, vai perseguir os cristãos, igualzinho os primeiros anticristos, na época de João, mas não tem como você usar aquele 666 para tentar identificar o nome do anticristo. Não? Já entendi. Olha só, enquanto o pessoal está vindo, eu queria começar para a gente não perder o fio da meada, né? Então, veja bem, hoje, a irmã Simone só está com a apostila aí também, não está? Tô sim. Então, vamos acompanhar aqui a apostila para a gente poder... Se o irmão quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aí. Na nossa apostila, eu coloquei o texto de Atos 15. E o tema da nossa lição de hoje é os primeiros concílios. Né? O que é um concílio? O nome que tem é concílio ecumênico. Concílio ecumênico, eu botei lá, é o quê? É uma reunião, não é isso? Da liderança, da reunião de todos os bispos, convocada para discutir ou resolver questões da doutrina. Então, em Atos 15,
no verso 1, você tem a primeira reunião da igreja, onde os apóstolos se reuniram. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, para a gente discorrer um pouquinho, para a gente entender que os concílios é algo que acontecia na época da patrística e que foi muito importante para nós. Mas você encontra isso no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 15, só para a gente poder pontuar, eu vou até ler aqui alguma coisinha, para a gente entender a importância dos concílios. Bom, então o concílio ecumênico é aquelas reuniões de todos os bispos da região. Imagina, por exemplo, se no Brasil nós pudéssemos fazer um concílio, reunir a liderança evangélica do Brasil, todos os pastores, os bispos, iam tratar questões da doutrina, o que está sendo feito, quais são as heresias, entendeu? Aí você tinha uma reunião da liderança da igreja. E foi isso justamente que aconteceu. Em Atos 15, você tem o primeiro concílio da igreja. Aí está assim, escrito assim, ó. Atos 15, verso 1. Então, alguns que tinham descido a Judá ensinavam assim aos irmãos. Olha o ensinamento. O que eles estavam fazendo? Eles estavam misturando o judaísmo com o cristianismo. Eles diziam assim, ó, se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Eles queriam continuar com as doutrinas do Antigo Testamento. Circuncisão, guarda de sábados, né? Não pode comer isso, não pode. Aqueles costumes judaicos. Né? Então, isso chamou a atenção de Paulo. Aí está aqui, ó, no verso 2 diz, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, veja como é que ele diz, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu que Paulo, Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Então, houve uma reunião da liderança da igreja. Você tem Paulo, Pedro, toda a liderança, os apóstolos. Isso é considerado o primeiro concílio ecumênico. Todos eles se reuniram para tratar dessas questões. Verso 3. E eles estavam acampados na igreja, acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram grandes coisas que Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, veja só, alguns da seita dos fariseus eram pessoas que tinham se convertido, eram cristãos, mas guardavam os costumes dos fariseus. Né? E eles dizem o quê? Alguns da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era necessário circuncidar-se e guardassem a lei de Moisés. Então, veja só, quando a igreja estava se formando, começou a ter muita confusão, porque eles não tinham uma noção exata do que era o cristianismo. E aí a questão, a gente tem que guardar o sábado, a gente tem que circuncidar, porque isso era costume dos judeus. Então, essa reunião, ela foi necessária justamente para mostrar o que a gente tem que guardar ou não da antiga aliança. Né? A questão, alguns cristãos chamados judaizantes, o que eram cristãos judaizantes? Cristãos que, apesar de ser convertidos a Jesus, guardavam a prática de Moisés. E a prática de Moisés significa que tem que fazer circuncisão, tem que guardar o sábado. Né? Então, isso estava trazendo confusão na igreja. Eles tiveram que se reunir para deliberar o que era para os cristãos guardar ou não guardar. Qual é a grande... essa é a questão, eu estou falando sobre o Concílio de Jerusalém. Qual é a grande novidade do Evangelho? Porque as religiões... E aí você identifica uma religião, a religião é tudo aquilo que diz que você tem que fazer algo para ser salvo. Se você quer identificar uma religião, porque existe o evangelho e a religião. A religião diz que você tem que guardar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, você precisa de uma ação humana para você ser salvo.
Mas o Evangelho, e Paulo vai deixar isso claro, eu botei aqui na apostilha, está aqui, ó. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, tanto os judeus como os pagãos. Ou seja, a salvação para todos não tem como a causa a origem da obra gratuita, ou melhor, tem como a causa a origem da obra gratuita, amorosa de Jesus. Então, a salvação não acontece por obra minha. Eu não posso me salvar. Não é porque eu guardo sábado, porque eu deixo de guardar, porque eu faço alguma coisa, porque Deus não olha as nossas ações. Ele olha o que Jesus fez por nós. Isso que é o caminho da graça. Então, o grande diferencial do Evangelho para as religiões é que nós somos salvos pela graça. Como o texto de Efésios diz, isso não vem de nós. É dom de Deus, é dádiva de Deus. Entendeu? Então, essas questões precisavam ser levantadas justamente para quê? Para que eles soubessem o que era o Evangelho e o que eles tinham que guardar da lei. Certo? Então, para que serve um concílio? Reúne-se a liderança da igreja para tratar de questões doutrinárias. Na questão aqui, olha só, a apostila eu coloquei, o que eles resolveram lá? Eles resolveram, primeiro e segundo, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, tanto os judeus quanto os cristãos, eles são ensinados a não se envolver com idolatria. Se você sabe, por exemplo, que alguma coisa é sacrificada ao ídolo, você não participa. Se você não sabe, você não é culpado. Agora, se você sabe que aquilo está envolvendo culto a ídolo, que você sabe que por trás dos ídolos existem os demônios. Você não participa. E outra questão que ele colocou aqui, e vos guardeis da prostituição. Não, porque era algo muito comum naquela época. Estava envolvido com imoralidade. Então, ter uma vida casta, uma vida reta, e não se envolver com a questão da prostituição. O terceiro decreto também, ele fala para se abster da carne sufocada, né? E da recomendação de não comer sangue. Aí você tem essas duas orientações que surgiu lá em Atos 15, é a questão da higiene. Porque se você for por aquela época, você vai ver que o povo não tinha higiene. Então, comer sangue era uma das formas de você contaminar, de você ter uma doença. Então, você vê que os apóstolos... E aí, outra questão importante a gente ressaltar também, o que é um decreto apostólico? Os apóstolos se reuniram, é como se fosse um Supremo Tribunal. Se reuniram, deliberaram alguma coisa e ficou acertado entre eles que o cristão não pode participar disso. Isso é um decreto. Foi decretado, então, que o cristão tem que se abster da idolatria, da carne sufocada, ele tem que se abster da prostituição, né? E ele não precisa se preocupar com os costumes do Antigo Testamento, porque agora nós não vivemos debaixo da lei. Viver debaixo da lei é viver debaixo da obediência da lei, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo cumpriu a lei. André, deu para entender isso aí? Ficou alguma dúvida? Não, tranquilo, pastor. Obrigado. Então, veja só, segundo o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, o cristão não precisa guardar sábado. Porque se eu conversar com o adventista, ele vai tentar fazer justamente aquilo que Paulo e os apóstolos reunidos disseram que não é para fazer. Né? Isso aí são aspectos da antiga lei. Nós não estamos mais debaixo daquela observância do Antigo Testamento. A nossa fé é pela graça em Jesus Cristo. Deixa eu ver se o pastor Silas conseguiu. Eu mandei a mensagem para ele aqui, estou esperando. Mas vamos lá. Então, o concílio das igrejas, eles se reuniam para tratar de questões doutrinárias. Aí você tem o primeiro concílio de Jerusalém, certo? Com a presença dos apóstolos. Aí eu coloquei na apostila. Depois você tem o concílio de Nicéia, em 325. Então, veja só, 325, as perseguições já tinham acabado e agora a igreja estava se formando. E aí, quem é que convocou o concílio? Foi o imperador Constantino.
Constantino, que se tornou amigo do Evangelho, ele convocou um concílio. Então vieram bispos de várias regiões do mundo antigo, se reuniram na cidade de Nicéia para tratar das questões doutrinárias. A controvérsia que se estava falando ali é a relação entre Jesus, o Deus Filho, com Deus Pai, para estabelecer um acordo universal sobre o tema. Afinal de contas, segundo o bispo que foi lá defender a questão arianista, ele dizia que Jesus era a primeira criatura de Deus. E aí foi convocado o Atanásio também, você vai ver na apostila, a gente vai falar sobre Atanásio. E esse concílio, então, ele vai ter essa finalidade. Afinal de contas, qual é a natureza de Jesus? Jesus é a primeira criatura, porque, não sei se se lembra da semana passada, eu falei da primeira heresia cristológica, que era o adocionismo. Eles achavam que Jesus era um judeu praticante, devoto, e aquilo impressionou a Deus, Deus adotou Jesus como um filho dele. Então, essas questões precisavam ser resolvidas, porque você ia numa igreja, você ouvia uma coisa, ia na outra, ouvia outra. Então, havia uma confusão. Então, a gente precisava de um credo, de uma doutrina só, ter o mesmo pensamento. Então, o Concílio de Nicéia foi para tratar justamente disso. Então, você teve, no Concílio de Nicéia, você tinha dois grupos. Aqueles que defendiam que Jesus era a primeira criatura de Deus e aqueles que defendiam que Jesus tinha a mesma substância do Pai. Então, se ele tem a mesma substância do Pai, ele é Deus como Pai. E Ário combatia isso. Não, Jesus não é Deus como Pai. Jesus, ele foi criado pelo Pai, mas ele não é como Pai. Só que a gente tem que entender que isso deu várias questões. Por exemplo, existe um grupo chamado unicista. O que é unicista? O unicista diz que Deus é um só. E ele se divide em três. Então, uma hora Deus faz o papel de Pai, faz o papel de Filho e o papel do Espírito Santo. É como se fosse um teatrinho. Isso aí é unicismo. Você vê, essas questões fervilhavam. Então, precisavam ser resolvidas. E o que resolveu? Eles deliberaram, discutiram entre si e ficou provado, então, que Jesus é da mesma substância do Pai. Jesus é Deus como o Pai, mas aí a outra questão, mas se Jesus era o Pai, Deus pode morrer? Se Jesus é Deus, ele não podia morrer. Aí aquela questão que eu falei da outra vez. Antes do Concílio de Nicéia, o Concílio de Nicéia foi um desenvolvimento dessa doutrina. No século II, no segundo século, você tem a Tertuliano. Tertuliano formatando a ideia de uma triunidade. Então, a ideia de um Deus trino já tinha no século II. Só que surgiu um filósofo chamado Celso, que era ateu, e ele refutava o cristianismo. E segundo a teoria de Celso, Deus não poderia ser um homem. Deus não poderia morrer. Como é que Deus vai morrer numa cruz? Se ele é Deus, ele não morre na cruz. Se ele morre na cruz, então ele não é Deus. Isso fazia até hoje, tem muita gente que não entende essa questão. Como que ele, sendo Deus, vai morrer numa cruz? E as expressões de Jesus no Novo Testamento dizendo que o Pai é maior do que eu. Se o Pai é maior do que eu, então significa que eu não sou Deus igual ao Pai, eu sou um Deus inferior. Você entendeu como é que essas questões... as pessoas não entendiam. Então, o Concílio de Nicéia, ele veio para resolver isso aí. E o que ficou resolvido? Jesus é Deus tanto quanto o Pai quanto o Espírito Santo. Só que a gente precisa entender que essa divindade de Jesus está no seu DNA. Por exemplo, se você pegar o pai do André e o filho do André, você vai ver que o DNA é o mesmo, né? O DNA humano. Tanto existe a família, né? Tem o mesmo DNA. Você faz um exame de DNA, você vai ver pelo exame que aquelas pessoas ali têm o mesmo DNA, apesar de serem pessoas diferentes. Foi isso que aconteceu com Jesus, né? Jesus é Deus tanto quanto o Pai quanto o Espírito Santo. Mas como que ele
morreu numa cruz. Será que Jesus morreu numa cruz ou não? Porque aí você tem também, eu falei semana passada, sobre os gnósticos. Os gnósticos diziam que Jesus, se fosse Deus, não poderia pisar nessa terra, nem poderia ter um corpo físico. Ele tinha somente uma aparência. Olha como que essas coisas eram complicadas. Aí surgiu... Pois não, pode falar. Pastor Silas não está conseguindo entrar, ele botou lá no grupo. Deixa eu ver lá o que está acontecendo lá. Deixa eu botar aqui. Vou mandar o outro convite para ele aqui. Copiar o convite. Vou mandar um convite para ele. Eu mandei agora para ele, ó. Mandei outro convite. Vamos ver se ele consegue agora. André, o que você acha? Tá ouvindo? Tá tranquilo? Tá dando para pegar? Você conseguiu entender as dimensões dessa controvérsia? Afinal de contas, quem é Jesus? Porque quando você fala assim para uma pessoa, você crê em Jesus? Mas crê em Jesus em que sentido? O que é crer em Jesus? Crê em Jesus como o quê? Eu creio em Jesus, tá, mas o que é essa fé? Que tipo de crença é essa? Você crê, o que você crê? Se você for analisar isso aí, e você perguntar a um cristão, uma pessoa da igreja, a maioria não vai saber te responder. Você crê em Jesus? Creio. Mas o que você crê? Qual é a base da sua fé? Eu creio que aí a gente vai ver o que foi resolvido no Concílio de Nicéia. Olha só, dá uma olhadinha na apostila. No Concílio de Nicéia foi criado o quê? O Credo Niceno. Está ali na terceira página. Terceira página. Credo Niceno. Isso aqui é a essência do Evangelho. O que foi resolvido lá? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, um só Senhor. Tá vendo isso aí? Tá pegando por aí? Uhum. Deixa eu ver se o Silas conseguiu. Não conseguiu. Eu já mandei a mensagem para ele. Se ele clicar lá, ele consegue entrar. Então, veja só, quando você fala crer em Jesus, você tem que crer em Jesus segundo o credo niceno, que é aquilo que a Bíblia fala a respeito de Jesus. Crê em um só Deus, só existe um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai. Isso é, da substância do Pai. Veja só, quando é que Jesus foi gerado? É a grande questão. Eu digo que Jesus foi gerado. Mas como que Jesus foi gerado? Na concepção de Maria. Antes de Maria, o que ele era? Ele era o Verbo eterno. Ele não tinha assumido uma identidade humana. Ele não se chamava Jesus de Nazaré. Ele era o Verbo. Mas quando ele encarna em Maria, o Verbo se faz carne, Deus o gerou. Então Jesus foi gerado no ventre de Maria. Aí a grande pergunta, Jesus existe antes de Maria? Não. O que existe antes de Maria era o Verbo. O Verbo, ao se fazer carne, ele nasceu Jesus. Jesus nasce do ventre de Maria. Mas ele é pré-existente, ele mesmo falou. Ele já existia antes, mas ele encarnou através de Maria. Em Maria, ele se faz carne. Em Maria, ele se torna um ser humano, como nós também. Com o objetivo de cumprir a missão que Deus deu para ele. Né? Então, voltando para o credo niceno, ele diz o seguinte: Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, do Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial do Pai. Quer dizer, que tem a mesma substância do Pai. Por quem foram feitas todas as coisas,
que estão no céu e na terra, o qual por nós, homens, para a nossa salvação, desceu, encarnou-se e se fez homem. Padeceu, ressuscitou o terceiro dia e subiu ao céu. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Eu creio também no Espírito Santo. Agora, o credo niceno, ele acrescenta uma coisa que é fundamental a gente entender. Isso aí é a questão, é a base da nossa fé. O que diz o credo niceno? E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes fosse gerado dele não existia, ou ainda alguém foi criado daquilo que não existia, ou que ele é uma substância, não essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura, ou sujeito à mudança, ou transformação, todos que falam assim sejam anatematizados pela Igreja Católica. Veja só, quando ele fala Igreja Católica, ele não está falando Igreja Católica Romana. Que a Igreja Católica Romana é a igreja que vai surgir após Constantino, ao longo do século. A Igreja Católica é a igreja do mundo todo. Qual é a verdadeira igreja de Jesus? É a Assembleia de Deus? É a Batista? Não. A verdadeira igreja de Jesus é a Igreja Católica. A palavra católica significa universal. A igreja que está espalhada no mundo todo. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu lá estarei com eles. Entendeu? Então, o conceito de igreja... Hein? Oi? Pastor Silas. Conseguiu? Está aí no grupo. Não. Ele disse que colocou o ID, colocou a senha. Até indo pelo que eu entrei, ele não está conseguindo. O que será? Eu mandei outro convite para ele, entendeu? Se ele clicar no convite nosso aqui... Tá. O senhor mandou particular, né? Mandei no... Para ele, particular. Vou botar no particular de novo. De repente ele não está olhando lá. Agora eu botei de novo lá no grupo. Se ele clicar no grupo, ele consegue entrar. Então, veja só. Quem é considerado cristão? Quem é considerado cristão é aquilo que está no credo niceno. Quando os homens, os líderes da igreja se reuniram e determinaram o seguinte: eu tenho que crer em Cristo, como diz as Escrituras. Jesus sempre existiu, ou melhor, Jesus, como nós o conhecemos, ele passa a existir a partir de Maria. Ele nasceu de Maria. Mas antes de Maria, ele era o Verbo eterno. Ele não tinha uma natureza humana. Mas para vir ao mundo e cumprir a sua missão, ele faz aquilo que nós chamamos de kenosis. Ele se esvaziou dos seus atributos divinos, Filipenses 2, assumiu a natureza humana e viveu como homem. Então, veja só, essa questão e todas as discussões pertinentes a isso estão relacionadas ao Concílio de Nicéia. Em Nicéia, todas essas questões foram resolvidas. O que me chama a atenção é que até hoje tem gente que ainda discute isso, como se isso fosse novidade. Então você tem hoje grupos como Testemunho de Jeová, como Adventistas, que não têm esse entendimento, eu acredito, na maioria das vezes, por ignorância. Porque todas essas questões já foram resolvidas no credo de Nicéia. Entendeu? Deixa eu ver se... Bom, mandei para ele aqui também. Ele já fez um monte de coisa aí, já mandei ele sair. A senhora conseguiu entrar com esse aí, não foi? Não tá conseguindo. Foi. Já até reiniciou o computador dele. Eu não sei o que houve, que na maioria das vezes, se o André, se a senhora conseguir entrar usando esse link, então o problema não está no link. Ele tinha que conseguir. Mas voltando aí para a gente caminhar, né, porque a gente já está bem adiantado, o Concílio de Nicéia ele serviu praticamente para resolver a questão da natureza de Jesus.
Porque qual é a importância de se estudar o Concílio de Nicéia? Todas as dúvidas que alguém pode ter a respeito de Jesus foi resolvido lá. Então, no Concílio de Nicéia, você teve as melhores mentes do mundo, as pessoas mais capacitadas, discutindo por diversas semanas. Parece que o Concílio de Nicéia durou alguns meses, foi patrocinado por Constantino, e no final o que foi resolvido é que, de fato, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Em Jesus Cristo, segundo o Concílio de Nicéia, existe uma questão chamada união hipostática. O que é a união hipostática? A união do humano com o divino. Jesus tem as duas naturezas, só que essas naturezas elas não se misturam. Jesus tem uma mente só. Ele não tem duas mentes. Ele não é duas pessoas. Ele é uma pessoa só. Só que ele, sendo Deus, ele tem a natureza divina e, ao mesmo tempo, tem a natureza humana. Só que essa situação, isso ocorreu durante o período da sua encarnação, quando ele assumiu a natureza humana. Quando ele morreu, o que aconteceu quando Jesus morreu? Em João 17, ele orou ao Pai, pedindo ao Pai que restabelecesse a ele depois da sua morte. Então ele morre, ressuscita e ele diz o que? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, durante a sua humanidade, durante aqueles 33 anos, ele viveu como um homem normal. Tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, ele teve frio, sentiu medo, sentiu fome, ele teve uma humanidade perfeita, porque isso era necessário para que a missão dele tivesse efeito, né? Então, essas questões foram resolvidas no Concílio de Nicéia, e é bom ressaltar a questão do credo niceno. Se uma pessoa não tem essa fé, ela não pode se dizer cristã. Por exemplo, o espírita. O espírita ele pode se dizer cristão? Por que o espírita não pode se dizer cristão? Porque ele não crê dessa forma. Ele crê segundo os gnósticos. Eles creem que Jesus ele tinha uma aparência, mas ele não tinha um corpo físico. Ele era uma entidade. Outro grupo crê que Jesus era um homem, mas que incorporava uma entidade. Então você vê que essas duas ideias já existiam na época de Constantino, né? É o gnosticismo que nós já falamos, né? Ninguém pode se considerar cristão se não crê que Jesus é Deus, da mesma essência do Pai e do Espírito Santo, segundo o credo de Nicéia, certo? Não adianta eu crer em Jesus, como diz Allan Kardec, não adianta eu crer em Jesus, como diz Buda, diz que Jesus ele é um aion, um ser divino, que Deus, ao longo da história da humanidade, ele manda seres especiais para dar um norte para a humanidade. Então você tem Buda, tem Zaraastro, você tem o próprio Allan Kardec, que seria uma encarnação de Jesus. Aqui no Brasil você teve Chico Xavier, que eles dizem que é uma manifestação também do divino. Ele falava que ele era o Emanuel, né? É o nome que Jesus, é o título que Jesus chama para ele, significa Deus conosco. Entendeu? Então essas questões elas já foram resolvidas, né? Irmã Simone, conseguiu ver se o pastor Cílio ainda está ainda ou não? Ele está aqui falando comigo, que ele já tentou de tudo e não está conseguindo. Está com a apostila aqui e tudo. Tadinho, mandou até a foto do computador. Mas não está conseguindo entrar, não. Ele disse que não abre de jeito nenhum. Semana passada entrou tão fácil que ele falou. Infelizmente, a gente não pode fazer nada, porque de repente é alguma questão dele lá, né? Porque a senhora conseguiu, com o mesmo processo. O André também conseguiu. Eu então, mandei meu próprio link para ele. Olha só, irmão, vamos ficar por aqui. Acho que hoje foi só para a gente dar uma pincelada. Daqui a pouco eu vou mandar para os irmãos o testezinho para depois fazer a nota.